Boa noite, a paz do Senhor para todos. Hoje estou aqui mais uma vez para mais um vídeo junto com você nesta noite. Estou muito feliz porque tem muitos que se inscreveram, as pessoas estão nos acompanhando. E hoje eu vou contar mais um pedacinho da minha história para você compartilhar, para você ouvir os feitos de Deus. Amém? Eu quero deixar um versículo para você nessa noite que se encontra lá em Salmo 105. Versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazeis conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai, cantai salmos, falai das tuas maravilhas. Então, eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor, ele se agrada daqueles que contam as maravilhas dele. E se ele fez maravilhas na tua vida, como eu sei que ele faz, que você venha contar, que você venha ajudar o teu próximo através do teu testemunho de vida. Deus preparou um milagre para você. Deus fez milagres na sua vida, então ele se agrada daquele que conta os feitos dele. E é o que eu estou fazendo nesses vídeos. Eu estou contando o que Deus fez na minha vida como gratidão. E que você nessa noite tenha gratidão daquilo que Deus tem feito para você. Aquilo que Deus tem cuidado de você, tem zelado. O Senhor, ele manda eu dizer para você nesta noite que ele se agrada daquilo que você conta que ele fez na sua vida. E isso são obras. Porque através do seu testemunho de vida, você vai estar ganhando alma para o Senhor. Vidas que estão desenganadas na medicina, vidas que estão sem perspectiva de vida, pessoas que não acreditam mais, pessoas que perderam a sua fé. Então, quando você conta os feitos de Deus na sua vida, as maravilhas que ele fez na sua vida, aquelas pessoas passam a crer, elas passam a acreditar que verdadeiramente o Senhor pode fazer mudanças na vida delas, transformar aquelas vidas. Por isso, fala de tudo que Deus fez na sua vida para o teu próximo, para o seu irmão, porque Deus se agrada disso. Amém? Então vamos lá para o vídeo não ficar extenso. Eu quero contar para vocês a partir do momento em que eu nasci, né? Eu nasci depois de no terceiro mês, os meus pais percebem que eu não era um bebê normal. Eu era uma criança agitada, nervosa, uma criança que eu não conseguia ficar parada. Eu era muito agitada. Eu perturbava minha mãe, meu pai, a minha família. Então eu não era uma criança tranquila. Eu era uma criança muito, mas muito agitada. E além de tudo isso, eu comia exageradamente. E meus pais olhando aquilo achou estranho e falou: "Vamos levá-la no médico". E aí me levaram no médico. Chegou lá, os médicos olharam, avaliaram, começaram a pedir exames e fizeram exame de tudo que vocês imaginar, até da saliva. Eles fizeram exames e quando eles tiveram uma conclusão dos exames, eles olharam para os meus pais e disse: "Olha, eu não tenho notícia boa. Infelizmente, a Suzana nasceu com um problema no fígado. Esse problema no fígado, ele cresce milímetros por dia. Então, cada dia que passa, o fígado dela cresce. E, além disso, a Suzana nasceu sem tecido adiposo. Então, para os irmãos que não sabem o que é tecido adiposo, é essa gordura que nós temos depois da pele. Nós temos a pele, né, as camadas de pele, e depois nós temos essa gordura, que é uma gordura protetora. Né? E eu nasci sem esse tecido adiposo. Então, para a medicina, é praticamente impossível uma pessoa sobreviver sem tecido adiposo. Então, a partir dali, os médicos já desanimaram os meus pais. Eles já diziam: olha, não tem o que fazer. Né? Infelizmente, a solução que tinha ali naquele momento era simplesmente dizer que aquela menina estava desenganada.
Então não tinha um medicamento, não tinha um tratamento, não tinha o que fazer. Infelizmente, eles não sabiam o que fazer. E os meus pais voltaram para casa frustrados. Porque é muito difícil você ver um bebê, você ver uma criança ali que você não tem o que resolver. Se os médicos não sabem o que fazer, que eles entendem da medicina, como que a gente vai resolver? O único segredo é orar. Deus, ele opera o milagre aonde não tem saída. Deus, ele só opera o milagre aonde não tem mais jeito. Então, para os meus pais, não tinha condições de fazer nada, não tinha jeito, não tinha o que fazer. Porque as palavras dos médicos eram: não tem o que fazer, nós não temos tratamento, vamos ver até quando ela vai conseguir sobreviver. E ali, meus pais foram me levando no médico, foi vendo o que podia fazer. Mas cada dia que passava, ficava pior a situação, porque o meu fígado crescia mais, a minha fome aumentava, porque eu comia exageradamente. Eu não deixava a minha mãe em paz, era o tempo todo comendo. E a perturbação era muito grande. Eu não ia no colo de ninguém, eu só ia no colo da minha mãe. E ali minha mãe foi cansando. Minha mãe foi chegando num limite. Porque nós temos um limite. E a minha mãe estava já desesperada, ela já não tinha mais o que fazer. E eu fui crescendo os ossos, eu fui pesando, porque eu só crescia os ossos, eu não desenvolvia gordura no corpo, eu não engordava, eu só crescia os músculos e os ossos, porque eu nasci sem tecido adiposo. Então aquilo já era um milagre muito grande. E ali a minha mãe ficava: o que será da minha filha? O que vai ser daqui para frente? E ali, irmãos, um dia, ela sentou no meio-fio, ela sentou numa caixa de concreto, na esquina de casa, aqueles esgotos que tinha antigamente. Ela sentou em cima daquela caixa de esgoto ali, de concreto. E ela estava esperando meu pai chegar do serviço para me dar para ele, porque era a única hora que ela tomava um banho, que ela dava uma relaxada para me pegar de novo, porque eu não ia com ninguém, eu não ia no colo de ninguém. Eu esperneava, mesmo estando com meu pai, ele não me segurava muito. Então era algo muito perturbador. E ali minha mãe olhando para mim, ela me pôs para mamar. Enquanto eu estava mamando, ela percebe que eu dormi. E para mim dormir era algo muito difícil. E quando ela olhou e me viu dormindo, ela viu uma oportunidade de falar com Deus. Deus sempre vai te dar uma oportunidade para falar com Ele. Ele conhece a angústia do teu coração. Ele sabe a angústia que você está vivendo. Ele sabe o momento difícil que você está vivendo. E ali minha mãe estava vivendo um momento muito difícil. Ela não tinha saída, ela não sabia o que fazer. Ela estava sentindo uma dor na alma, de saber se aquela criança ia sobreviver, se não ia, porque os médicos me desenganavam. Diziam que se eu vivesse ia ser até os 7 anos de idade. Então a minha mãe ficava olhando tudo aquilo. As palavras dos médicos que ardiam no coração, que vinha na mente dela. Então ela se apavorava, mas ao mesmo tempo ela tinha graça do Espírito Santo. Porque quando Deus tem um milagre, Ele te dá graça. E aí naquele momento ela percebeu que eu estava dormindo e ela começou a falar com o dono da vida, Jesus de Nazaré. E ali quando ela falou com o Senhor, ela pediu a Deus que se Ele pudesse fazer um milagre, que Ele fizesse naquele dia. E o Senhor Jesus, Ele ouve as tuas orações quando ela é com a alma. Quando você ora e fala com Deus com sinceridade, não temas, porque o Senhor é contigo. Ele vai atender a tua oração. E naquele momento ela começou a falar com o Senhor: Deus, está aqui a minha filha, Jesus. Está desenganada pela medicina. Eu, como mãe, não tenho estrutura, Senhor, para ver minha filha dessa forma. Então, se o Senhor não quiser fazer um milagre,
Se o Senhor não quiser operar este milagre, que o Senhor possa acolher, porque eu, como mãe, não tenho estrutura. Mas se o Senhor quiser fazer um milagre, Senhor, se o Senhor tiver um propósito na vida da minha filha, eu te peço, Pai, que o Senhor faça um milagre hoje. Deus tem um milagre para você hoje. Muitas vezes a gente pensa que o nosso milagre não vai chegar. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, o seu milagre pode ser hoje. Então não perca as esperanças. Olhe para dentro de si e acredite que Deus está contigo. E que no momento e na hora certa, exata, Ele vai fazer o milagre. Porque Ele sabe a hora, os minutos, o momento de fazer um milagre na sua vida. E naquele momento minha mãe abre os olhos, e quando ela abriu os olhos, ela avistou uma faixa escrita bem grande na frente dela. Primeira cruzada de curas e milagres. E ali cresceu uma esperança na alma dela. Porque minha mãe estava pedindo a Deus um milagre. E naquele momento o Senhor deu uma direção. Eu tenho uma coisa para te falar nesta noite. Deus, Ele vai te dar a direção certa. Ele vai te mostrar o caminho que você tem que ir. Às vezes você fica esperando Deus falar assim, ó, vai por essa estrada, vai por aqui. Deus está mandando eu te dizer. Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te mostrar o caminho. E naquele momento, a minha mãe começou a sentir uma alegria. Aí ela se levanta do jeito que eu estava, do jeito que ela estava. E ali ela começa a ir para o rumo daquela igreja, mas de repente, no meio do caminho, eu acordei. E no meio do caminho, eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a espernear, eu comecei a puxar os cabelos da minha mãe, eu comecei a ficar nervosa, a querer comer de todo jeito, e ali a minha mãe não sabia o que fazer, mas ela pensou, se eu for para a igreja, ela não vai deixar prestar atenção. Se eu for para casa, eu vou perder a minha bênção. Pois a minha mãe olhou para cima, olhou para frente e disse, eu vou enfrentar esta guerra. Deus está te chamando para enfrentar a guerra. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está passando. Deus está vendo, Ele está te assistindo. E Ele quer que você vença. Naquele momento, o inimigo se levantou para que eu não estivesse aqui hoje te contando a minha história. Porque se a minha mãe tivesse desistido de me levar até o encontro do Senhor naquele momento, talvez eu não estaria aqui te contando a minha história. Mas quando a gente ouve a voz do Espírito Santo e a gente obedece a voz do Espírito Santo, a gente recebe a vitória. E naquele momento a minha mãe entendeu que Deus estava dando uma direção para o milagre que Ele queria fazer naquele dia. E ela foi chegando, né, naquele ar livre. Na verdade, irmãos, era um ar livre, né? De frente à igreja, porém, era no ar livre. Era uma cruzada de curas e milagres naquela noite. E ali tinha umas pessoas ali, minha mãe estava um pouco envergonhada devido às vestes, ela não estava preparada para um culto e ela ficou um pouco mais escondida das pessoas, mas ali ela estava ali, crendo na oração. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você fala com Deus, creia naquilo que você pede para Ele. Porque às vezes você ora, mas você não crê naquilo que você está pedindo para Deus. Às vezes você ora, mas você não está crendo que aquilo vai acontecer. E minha mãe estava crendo que mesmo da forma que ela estava, o Senhor podia fazer um milagre. E através da tua fé, Deus faz o milagre que você precisa. E ali tinha um pastor pregando, um homem de Deus, e de repente aquele homem de Deus chama algumas pessoas lá para frente, e ali a minha mãe fica observando, e ele disse que queria orar por pessoas enfermas, e de repente ele diz assim, aqui chegou uma mulher com uma criança. E essa criança está desenganada pela medicina. Mas o Senhor teu Deus manda eu dizer que Ele ouviu a tua oração. Aleluia. E o Senhor vai fazer um milagre hoje. A minha mãe vem do jeito que ela estava. Mesmo envergonhada das vestes, mas o Senhor está dizendo,
Vai como tu estás. Não tenha medo, porque o Senhor, ele te chama do jeito que você está. Quem convence o homem é o Espírito Santo, não é as pessoas. Então não se importe com quem está do teu lado, com quem está te reparando, te olhando. O importante é que Deus está te vendo e é Ele que está aí para salvar a tua vida. É Ele que está te vendo para te entregar um milagre. E naquele momento a minha mãe foi até a frente. E ali aquele pastor orou pela minha vida. Aquele pastor usado por Deus orou e naquele momento o Senhor Jesus fez o segundo milagre na minha vida. Minha mãe conta que quando ela olha para mim eu comecei a adormecer. E ela me leva para casa. E naquele momento que ela me leva para casa, ela começa a observar que tudo foi mudando. A partir dali eu passei a ser uma criança tranquila. A partir dali eu passei a comer como um bebê de 1 ano e 7 meses. De repente, passam mais alguns dias, a minha barriga foi diminuindo. E passou mais um tempo, foi passando mais alguns dias e eu comecei a dar os primeiros passos. E ali a minha mãe e meu pai, eles podem ver o milagre que Deus fez na minha vida. E é por isso que eles são gratos, pelos milagres que Deus tem feito na minha vida. Então, com 1 ano e 7 meses, o Senhor me deu esta cura. Com 1 ano e 7 meses, o Senhor já mostrou o poder dele na minha vida. Então, eu sou muito grata, irmãos, a Deus. E aonde eu vou, eu conto a minha história. Porque eu sei que você está acrescentando a tua fé nesta noite. É testemunho simples, porém edificantes para a sua alma. E hoje eu quero deixar esta palavra para você. Fale as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Não pense que o teu testemunho é pequeno. Não pense que o testemunho de A, de B e de C é maior do que o teu. Cada testemunho tem uma proporção que Deus fez para que algumas almas venham se render aos pés do Senhor através da sua vida. Então, aonde você for, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver indo, aonde você pisar os teus pés, se você tiver a oportunidade de contar o que Deus fez na tua vida, que você possa contar, porque o Senhor, Ele vai te honrar por tudo isso. E eu deixo essa palavra aqui para você nesta noite e que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.